8 conselhos de escrita para você, autor iniciante, que está começando a aprender, estudar, para você melhorar e ter mais experiência na área. Eu sou Brenda Bernissal, esse é o Litera Wave. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Solta a vinheta, Bru. A primeira dica é estude, porque escrever não é só uma questão de talento. Você não nasce sabendo escrever. Por mais que talento exista, que seja algo que pode te ajudar, todo talento ele precisa ser lapidado. E o contrário também é verdade. Você não tem particular talento para escrita. Você pode, através do estudo, da compreensão das técnicas, das estruturas, desenvolver ótimas histórias. Porque escrever é uma ciência. Estude. Porque sem estudar, você não vai conseguir grandes resultados. A segunda dica é domínio português. Sim, talvez você já tenha ouvido falar, você não precisa saber tanto assim de português para escrever. Olha, mais ou menos. Assim, eu aconselho bastante que você tenha domínio do português, não como um professor de português, não como um especialista na língua portuguesa. Não é isso que eu estou propondo para você. O que eu estou propondo é que vocês conheçam a própria língua, porque é o instrumento mais fundamental da escrita. E não tem como fugir disso. É uma questão de você saber fazer as suas construções frasais, é uma questão de você saber ter clareza no seu texto, saber ordenar o seu texto melhor. Tudo isso depende do seu conhecimento da língua portuguesa. Então, você tem que saber alguma coisa sobre prática de texto, sobre produção de redação. Você querer ser escritor e não conhecer a própria língua é a mesma coisa que você querer ser cozinheiro e não saber como acender um fogão. Assim, é o instrumento mais básico que você tem. Você tem que saber operar aquilo. Então, um cozinheiro pode não saber da montagem do fogão. Ok, não importa, mas ele precisa saber o básico. A terceira dica é escreva para você. Isso é uma coisa que o Stephen King fala, que é da importância de você estar contando aquilo que está em você, que está no seu coração, que você quer escrever aquela história. A Toni Morrison fala, eu postei essa frase dela, que ela diz que se você... Pare no sistema! Alguém me desfigurou! A Toni Morrison diz que tem uma história que você quer ler e ela ainda não foi escrita, você precisa escrever. Da importância de você escrever aquilo que tá em você, no seu coração, porque se você não fizer isso, você vai estar escrevendo uma história genérica, provavelmente, uma história apática, sem força. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Porque você tá falando sobre uma coisa que nem tem um significado especial, particular para você. Steven Pressfield, quando ele escreve A Guerra da Arte, ele fala que ele queria escrever aquele livro que o editor dele falou, não faz isso, vai ser um livro, você quer um livro de autoajuda, não vai fazer bem para sua profissão. Ele disse, não tem jeito, isso já tá em mim, né? Eu já fui inspirado pelas musas, né? Não escreva para os outros. Não busque unanimidade, porque você nunca vai conseguir essa unanimidade. Alguém sempre vai se interessar por aquilo que te interessa também. Então não adianta você buscar a aprovação dos outros. Se aquilo está te agradando, já é um ótimo começo. Se vocês estão gostando desse vídeo, curtam aqui, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, a gente está começando, então é muito, muito, muito importante mesmo. Toque o sininho, compartilhe esse vídeo, dá esse apoio pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Quarta dica é, não se limite a escrever apenas sobre aquilo que você conhece. Kazuo Ishiguro, autor de O Gigante Enterrado, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, ele fala sobre como esse conselho que muitas vezes é dado, que você tem que escrever sobre aquilo que você conhece, como ela é limitadora, como ela restringe o que é a produção artística, que é a produção da criatividade. Se você só falar sobre aquilo que você conhece, você vai se limitar, você vai limitar o seu processo criativo, com grandes chances de trazer uma história banal e desinteressante, porque a maioria de nós tem experiências de vidas que são banais e desinteressantes. Claro que grandes autores que se interessem muito por contar isso podem sim fazer romances autobiográficos muito interessantes, mas isso não pode ser uma regra, isso tem que ser algo que parte de você, caso você queira. Ter experiência, inclusive, não é nenhuma garantia de que você vai conseguir abordar aquele assunto de uma boa forma. Se você quer escrever uma história sobre um médico, sobre medicina, por exemplo,
talvez você ter experiência na área te ajude, mas talvez até mesmo te atrapalhe, porque você vai ficar tão preso às experiências que você já viveu, você vai ficar tão preso sobre as técnicas que você conhece, que você não vai conseguir desenvolver a história, a trama e os personagens, que são os elementos realmente importantes do jeito que você gostaria. Como Kazuo Ishiguro diz, escrever sobre aquilo que você conhece apenas é uma idiotice. Agora que eu tô vendo o Olaf decapitado ali atrás. Ai, que dark. Quinta dica: não fuja das estruturas. Não tenha preconceito com as estruturas. As estruturas aqui não estão para limitar a sua história. Elas não estão aqui para você produzir mais do mesmo. A estrutura não diz para você como contar a sua história. O que a estrutura faz é te ajudar a organizar e dar sentido para sua história. Porque até então, até você aplicar uma estrutura à sua história, ela é uma grande massa sem forma de ideias e vontades que você vai batalhar e quebrar a cabeça para conseguir dar um sentido. Se você não tiver uma ferramenta com uma estrutura narrativa que te dê a orientação certa para fazer aquilo, você não vai conseguir sequer transmitir a emoção que você quer transmitir com a sua história. Para escritores iniciantes, procurem estruturas. Estruturas no mundo não faltam. Então, seja estrutura em 3 atos, seja Save the Cat, seja Beat Sheet, seja método Snowflake, seja Jornada do Herói. A Jornada do Herói é tão batido, é tão cansado, já não aguento mais ver a história. Olha, o que eu acho, sinceramente, que as pessoas têm muito preconceito com a Jornada do Herói é como ela foi estigmatizada. O que eu acho que as pessoas se cansaram de ver é aquela mesmice na Jornada do Herói. Porque as pessoas literalizaram muito os preceitos, os passos da Jornada do Herói. A sexta dica é: não tenha pressa para publicar o seu livro. E eu sei que é difícil resistir. Eu sei que quando você começar a escrever um livro, você vai ter vontade de ver aquele livro existindo. Mas calma. Você terminou de escrever um livro ótimo. Parabéns pra você, de verdade. Eu acho que foi um grande feito, algo que você deve sim se orgulhar, ficar feliz de ter alcançado. Não é fácil. A maioria desiste pelo caminho. Mas calma. Na hora de pensar sobre publicação, eu aconselho vocês, pelo menos, a pensarem na publicação do livro de vocês quando vocês estiverem mais maduros como autores. Eu não estou dizendo aqui que vocês devam alcançar algum tipo de perfeição, de patamar. Eu estou dizendo apenas que vocês têm que ter confiança primeiro em vocês mesmos como escritores, para depois pensar numa publicação. Eu sei que a gente tem muito carinho, muito apreço, muito apego pelo nosso primeiro livro. Talvez a gente tenha até uma certa... Sabe aquela coisa de pai, de mãe que acha que o filho é o máximo? Mas, na verdade, o filho é só mais uma pessoa como outra qualquer no mundo. Acontece muito isso com o livro também. Talvez o livro que você acha que seja o máximo é só mais um livro de um escritor iniciante no mundo. E calma, não tem nenhum problema, todo mundo passou por isso. Mas para publicar, o melhor momento não é esse. Não que você não possa mostrar sua obra antes. No começo é legal ter alguns feedbacks, sim. Mas amadureça primeiro, sabe? Como escritor. E talvez algumas pessoas podem dizer: ah, mas tal escritora publicou um livro de estreia dela, ganhou o Pulitzer, ganhou o Jabuti, ganhou... Aquele foi o primeiro livro publicado desse escritor, dessa escritora. Mas a gente não sabe o tempo que teve por trás, o esforço que teve por trás, quantos outros esboços, rascunhos esses escritores já jogaram fora, quantos livros eles terminaram e decidiram não publicar. Tem toda uma história, tem todo o processo de desenvolvimento de você como escritor. Então respeite isso. A sétima dica é: estude, estude, estude. Sim, como eu falei na primeira dica, mas pratique. O mesmo tanto que você estudar, você tem que praticar. Por quê? Porque se você não praticar tudo aquilo que você está ouvindo, tudo aquilo que você está anotando, talvez não vai estar servindo pra nada. Literalmente nada. Você não está produzindo com aquilo. Você não está pondo à prova aquele conhecimento e o seu domínio sobre aquele conhecimento. A oitava dica é: aprenda a ouvir críticas. Você vai ouvir críticas. Vai ser chato ouvir críticas? Provavelmente sim. E isso faz parte da sua jornada de aprimoramento. Então, saiba ouvir críticas. Principalmente se forem críticas de bons leitores, de leitores críticos, se for crítica, enfim, de alguém que você tenha confiança na opinião e no conhecimento, né, daquela pessoa para estar opinando. Se for esse o caso, saiba ouvir essas críticas. Essas críticas vão estar apontando para os seus pontos fracos. Pega, escuta e reflete. Bom, gente, se vocês acham que tem alguma outra dica que eu não disse aqui, deixem aí nos comentários, porque com certeza vai ajudar muitas pessoas.
certo? Então vamos nos ajudar para escrever histórias melhores juntos. Eu vou deixar aqui embaixo também os links para os meus livros, os links de compra para Sofia Alexa, Mundo Além Daqui, no Cosmos, assim como no Coração, e outras antologias, e algumas antologias das quais eu participei. Se vocês se interessarem, é só dar uma conferida. Muito obrigada e até uma próxima.